Salve, salve, serenos! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Eu, Sandro Poleto, seu mestre em Reiki e Espiritualidade, estou aqui para trocar uma ideia contigo a respeito da parentela corporal e a parentela espiritual e como essas ansiedades que são geradas na nossa família podem influenciar no nosso dia a dia, nosso comprometimento com relação à nossa vida diária. Como base para o nosso estudo de hoje, nós vamos utilizar, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, que é parentela corporal e parentela espiritual, e do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier e por Emmanuel, no capítulo 71, Sacudir o Pó, e certamente também o workbook Esperança e Amor, o Caminho Mágico para Curar a Ansiedade com Mente Serena aí. Esse é o foco do nosso canal, para você que tem dificuldade em lidar com a ansiedade ou que quer de uma forma mais amena, mais tranquila lidar com a ansiedade, este é o canal que você pode se utilizar disso, tá bom? Então vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, né, os laços da alma versus os laços de sangue, Allan Kardec nos ensina que o corpo procede do corpo, mas o espírito, ele não procede do espírito, pois a alma já existia antes da formação do corpo físico. Diante disso, existem duas famílias. A parentela corporal, que é frágil, temporária, unida pelo sangue para fins de aprendizado, e muitas vezes marcadas por antipatias anteriores. E a parentela espiritual, tá? Unida pela simpatia, pela comunhão de ideias e afeição real, cujos laços que fortalecem criam uma purificação e duram por muito tempo. Tá, Sandro, mas afinal de contas, qual é a diferença de uma e da outra? Vamos pensar assim na nossa família, tá? Você pensa na sua e eu penso na minha. Dentro da nossa família, pai, mãe, irmãos, enfim, primos, sobrinhos, parentes e tal, nós temos pessoas dentro do nosso círculo familiar que nos são benquistas. A gente tem uma afinidade, que é assim uma relação bem legal, né? E essa é uma coisa que parece que é de outro mundo, parece que é de outro tempo, parece que é de outra vida, né? Essa aí é a parentela espiritual. Juntos nessa mesma formação familiar, pessoas que têm afinidades muito profundas se encontram para trilhar essa jornada de uma forma purificadora e que eleva a alma. Em contrapartida, muitas vezes, dentro da nossa família, nós temos pessoas, né, que nós não temos afinidade. Parece que são duas pessoas antagônicas, que estão ali no mesmo momento de vida, passando por essa experiência da vida juntos. Mas existe animosidade, existe briga, existe discussões, existem conflitos de ideias que acabam mais deixando a gente preocupado, né? Deixando a gente apreensivo com uma pergunta que vai na cabeça. Poxa, mas afinal de contas, por que eu estou vivendo nessa mesma linha, nessa mesma família, com essa mesma pessoa? Poxa vida, mas que saco que é. Muitas vezes esses atritos são entre filhos e pais, muito comum, filhos e pais, entre irmãos, né? Muito comum isso, aquele atrito de animosidade, né? Isso aí é Deus fazendo jus à sua divina justiça. Sim, a sua divina justiça. Ele permite que espíritos que não têm afinidade, que já se estranharam em outras existências, eles passam a conviver no mesmo seio familiar para que eles consigam amenizar essas condições. Muitas vezes, isso acaba dificultando a relação e a evolução por conta do orgulho, do ego ferido, da vaidade. E um aponta o dedo para o outro. Não, porque tu é narcisista. Não, porque tu só pensa em ti. Não, porque tu faz isso de propósito só para me provocar. E essas são as perguntas que criam uma ansiedade familiar tão grande que acaba adoecendo os seus integrantes. E isso acontece porque as nossas ansiedades e tristezas profundas, elas nascem justamente porque a gente tenta exigir
muito mais dos laços corporais, essa sintonia perfeita, que só acontece com os laços espirituais, só com aqueles irmãos que a gente tem uma afinidade melhor, que a vida passa como uma tranquilidade total, certo? E aí, o que, que acontece com o estudo? Emmanuel nos traz uma reflexão bem profunda diante desse cenário, que é precisamos lidar melhor com essas incompreensões que surgem dessas relações. Porque Emmanuel nos traz uma forma libertadora, que é justamente sacudir o pó dos pés. Espiritualmente, isso significa não conservar qualquer mágoa, ressentimento ou detrito nas bases da nossa vida, diante da ignorância e da perversidade alheia. Entende? Entende o que Emmanuel nos diz? Não dá aquela sacudidada assim na gente, dizendo: para de carregar ressentimento, para de carregar mágoa, para de fazer isso, porque não vai adiantar niente. Niente. Não vai adiantar nada. Apenas você vai alimentar uma ansiedade dentro de si e aquela coisa que fica remoendo, tu fica criando discussões dentro da tua cabeça e isso faz um mal danado para a gente, um mal danado, tá? Pois, se nós oferecermos o nosso melhor e mesmo assim nós formos recebidos com hostilidade ou indiferença, tá? Não percamos tempo, pois Emmanuel nos ensina, não perca tempo com lamentações ou sentenças acusatórias. O caminho correto é recomendar essas almas a Jesus com amor e prosseguir marchando alegremente em linha reta, na nossa própria evolução. Entende? Tu não vai deixar de conviver com aquele ente querido, certo? Nem tão querido assim, porque há animosidade, mas enfim, tu vai conviver com essa pessoa, certo? E vai ter atrito, vai ter indiferença, vai ter encheção de saco, certo? Mas entrega essa alma deste irmão e dessa irmã a Jesus. Pai, irmão, Jesus, eu te entrego a alma dessa pessoa, eu te entrego essa pessoa em teus braços, para que ela consiga evoluir. Mas eu sigo o meu caminho, sacudindo o pó dos pés, sem mágoa, sem ressentimento, e seguir a vida, convivendo mesmo com tanta indiferença. Porque ao fazermos este exercício de conviver, mesmo com essa animosidade, nós, quanto espíritos, nós, quanto seres de luz, a gente cresce, a gente evolui. E não adianta nada mesmo a gente ficar ali remoendo aquelas conversas, entende? Está conseguindo perceber a profundidade disso? Né? E agora agora que a gente conseguiu identificar o que é a parentela corporal e a parentela espiritual, a diferença entre as duas, né? Agora que a gente sabe que o antídoto dessas rusgas da parentela corporal se dá através do sacudir o pó, como é que a gente pode unir tudo isso para fazer a melhor transição nessa jornada? Aí entra a visão aqui do Mente Serena Reiki, onde a gente olha para a ansiedade não como um distúrbio, não como um peso, mas como um mensageiro que nos avisa que algo está em desequilíbrio, certo? E esse desequilíbrio, essa ansiedade, ela é um convite para a gente voltar para o momento presente, para o aqui e o agora. Tu percebe como é que é isso? Tu tem uma dificuldade corporal, uma dificuldade na tua família. Tu sabe que lá no fundo tu precisa sacudir o pó dos pés, não alimentar esse pensamento repetitivo, essas conversas desnecessárias que a gente cria na mente e fica remoendo dentro da gente. E desperta essa ansiedade. Essa ansiedade vem como mensagem e diz assim: Sandro, para de pensar nisso. Foca no presente, no aqui e no agora. Tu já sabe o que tem que fazer. Emmanuel já te diz o que fazer. Então, bora lá, bora para a prática? Então, vamos lá. Para efetivamente a gente sacudir o pó das mágoas familiares, precisamos atuar em nossos centros de força. Por exemplo, no chakra raiz, que fica na região do períneo, entre
os órgãos sexuais e o ânus, é onde a gente faz a nossa ancoragem física e mental. Como? Visualizando através de uma meditação guiada, que logo, logo nós vamos fazer. Te prepara, porque em seguida nós já vamos fazer a nossa meditação que coroa todo esse universo que nós estamos estudando hoje. Nós vamos visualizar raízes que nascem dos nossos pés, da sola dos nossos pés, e vamos descarregar essas tensões e esse estresse acumulado. Juntamente, nós podemos trabalhar com o nosso chakra cardíaco, o centro de força, no centro do peito. É o centro do amor e da compaixão. E o desequilíbrio, neste ponto, ele acumula tristeza e mágoas. E ao aplicarmos o reiki nessa região com a cor rosa, ele vai espantar, a gente vai limpar esse peso do passado, esse peso dessas animosidades familiares, trazendo amor e compaixão para nós, em primeiro lugar. Consequentemente, quando a gente efetua esta cura energética em nós, tudo à nossa volta, todos, o ambiente onde é que a gente vive, as pessoas à nossa volta, todas essas circunstâncias fazem com que a gente melhore gradativamente. Agora, se a gente está com tudo desequilibrado, a gente não sai dessa mesmice e só cria briga, só cria discussões, só cria encheção de saco. E isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais para baixo, cada vez mais sem força para seguir diante dessas animosidades. Muitas vezes, o que acontece? Quando a gente não cuida dessa questão energética, dessa questão toda profunda, curando a nós mesmos, curando esses ressentimentos, curando essas tristezas, curando essas mágoas, o que acontece? A gente deixa de conviver. Quantas famílias, pais e mães não convivem com os seus filhos? Quantas famílias, os filhos nem vão visitar os pais? Só vão mesmo quando é alguma data propriamente dita, Dia das Mães, Dia dos Pais. Olha, gente, se vão no Natal, que é uma confraternização familiar, gente, eu digo para você, no meu seio familiar isso acontece, entende? E não vão porque estão afastados, em cidades diferentes. Não vão, porque tem rusga, tem coisa que não dá, não funciona. Ah, eu não vou porque fulano vai. Ah, eu não vou porque eu marquei uma viagem, eu vou para outro lugar. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas não vai, naquele momento, conviver com pai e mãe. Não vai, naquele momento, conviver com seus filhos. E aí, na hora que tanto pai e mãe, quanto filhos estiverem no momento lá do juízo final, sentado na cadeirinha, batendo aquele papo com Jesus, e Jesus perguntou, o que fizeste do bem mais precioso que eu depositei em sua vida? Aí não tem mais o véu do esquecimento, né? Aí não tem mais aquela questão, não é possível mentir para Jesus, porque Jesus conhece a nossa alma, conhece o nosso espírito, conhece o que vai no nosso coração. E o que acontece? Está preparado para responder essa pergunta? Tu estás preparada para responder a essa pergunta? O que fizeste com o bem mais precioso que depositei em sua família? Essa é uma pergunta que você vai ter que responder. Tanto quanto pai e mãe, quanto como filho. Porque Jesus também vai pedir aos filhos. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, vem cá, meu irmão, minha irmã. Como foi que tu honrou o teu pai e a tua mãe? Qual foi o real exercício que você fez? Como é que foi que você cultivou essa relação tão truncada? Tu conseguiu melhorar essa relação ou tu piorou cada vez mais por conta do teu orgulho e do teu egoísmo? Vai ser isso que Jesus vai perguntar. Vai ser isso que Jesus vai indagar para a gente. Percebe? Percebe a importância de, apesar de todas as coisas ruins que acontecem na família, é importantíssimo fazer um esforço danado para se dar bem com seu pai e com sua mãe? Percebem? Mas vamos lá.
Vamos lá que hoje nós vamos fazer uma meditação guiada que engloba tudo isso que nós estamos fazendo, certo? Vou te pedir agora, neste momento, para que você encontre uma posição confortável. Sente-se com as costas eretas, os pés firmes no chão e feche os olhos suavemente, acompanhando o som da minha voz, acompanhando este momento. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo, trazendo a sua mente para o momento presente, que é o único lugar onde a paz acontece. Isso, vai respirando, lenta e profundamente. Os pensamentos, as emoções, as memórias e aquela voz interior, ela vem e vai a todo instante. Apenas observe, não interaja. Sinta a sua presença no aqui e agora, prestando atenção na minha voz e na sua respiração. Respire fundo, mais uma vez. Apenas respire. Isso, mais uma vez. Agora imagine o seu corpo. Observe-se sentada. Observe-se sentado. E imagine que da sola dos teus pés saem raízes energéticas se fixando ao solo. Imagine que essas raízes que crescem e se fixam ao solo aqui na Terra têm uma energia própria, uma energia sublime, uma energia luminosa. Isso, respira. Agora, eu quero que você pense em todas as tensões que você está sentindo neste momento. E leve essas tensões para baixo, para a sola dos teus pés, para essas raízes, depositando todas essas tensões na terra. Essas tensões podem ser as agitações mentais, esses pensamentos repetitivos que ora aparecem em sua mente. Pode ser os medos que acontecem diariamente, o medo do futuro, o medo de não conseguir ser capaz de fazer algo, medos que te impedem de evoluir. E descarregue também todo esse cansaço que tu traz do dia. Percebe? Vai sentindo que a terra vai absorvendo todas essas tensões, todos esses medos, tudo o que está te preocupando neste momento. Vai percebendo que esse fluxo natural vai se depositando no solo da terra. E mentalmente, neste momento, eu te convido para repetir junto comigo: eu mereço o melhor da vida. Mais uma vez, sentindo essas energias se dissiparem do seu corpo indo para a terra. Eu mereço o melhor da vida. Mais uma vez, com força, com convicção, limpando completamente todas as tensões do teu corpo. Eu mereço o melhor da vida. Isso, respira, lenta e profundamente, no teu ritmo, no teu tempo. Agora, pegue as suas mãos e coloquem no centro do seu peito, uma sobre a outra, uma acima da outra, como você se sentir melhor. Mantenha os olhos fechados, respirando, conectada neste momento presente. Sinta que das suas mãos brota uma luz luminosa, aquecendo o teu peito, aquecendo o teu corpo. E agora, sentindo este calor no peito, imagine uma luz rosa, um rosa suave, brilhando, iluminando, no centro do seu peito, saindo das suas mãos. Imagine aquele jardim florido, cheio de flores,
nestes mesmos tons rosa. Imagine-se caminhando neste local. Imagine-se aproveitando toda esta energia salutar do rosa em seu peito. Isso. Sinta o equilíbrio. Perceba que aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela tristeza se dissipa e fica cada vez mais tranquila, cada vez mais tranquilo. Com esta imagem em seu coração, com essa mão no seu peito, eu te convido neste momento a mentalizar aquela relação difícil que você tem na sua família. Seja com seu irmão, com a sua irmã, com seu pai, com a sua mãe, não importa. Traga essa relação difícil para este momento. Coloque na sua mente a imagem dessa pessoa, desta relação que você tem, que é difícil, que é truncada. Isso. Pense naquela pessoa que gerou essa mágoa, que gerou essa rejeição ou essa ingratidão. Percebe, neste momento, que ela também é um espírito em evolução, que está caminhando, que está lidando com as próprias imperfeições. Agora imagine-se que você e esta pessoa estão desatando os nós que geraram a dor, que geram as mágoas. Veja que essas impressões, essas más impressões, essas cobranças por reconhecimento e a decepção se transformam em uma poeira dourada, sendo levadas pelo vento. Entregue esta poeira, esta mágoa, esta pessoa a Jesus e diga mentalmente: eu liberto você de me fazer feliz. Eu entrego o seu caminho ao amparo do Criador. E sinta neste momento o alívio de caminhar mais leve, sem carregar o detrito do ressentimento nas bases da sua vida. Vai percebendo como a cada inspiração e expiração, ao visualizar esta poeira dourada sendo levada ao vento, entregando isso nas mãos do Divino Criador, você sente paz, leveza. E o seu amor próprio, a sua autoestima, passa a aumentar, passa a sentir este alívio imediato. Intensificando este momento para o seu dia, para a sua noite, para o momento em que você vive. Agora nós estamos chegando no momento do selamento, coroando todo este momento que estamos vivendo agora, juntos. Respire profundamente e foque novamente no calor das suas mãos sobre o seu peito. Pois o amor é o antídoto definitivo contra o medo e a ansiedade. Sentindo esse calor nas mãos, no peito, tendo o seu espírito, tendo o seu perispírito, tendo o seu corpo, abençoados e imersos nesta frequência da luz rosa, repita comigo mentalmente por 3 vezes. Eu amo-me e sou capaz de amar os outros. Mais uma vez. Eu amo-me e sou capaz de amar os outros. Mais uma vez. Eu amo-me e sou capaz de amar os outros. Respira. Mais uma vez.
Eu vou iniciar agora uma contagem de 3 para 0. Em cada etapa, uma tarefa. Iniciando agora em 3. Vai tomando consciência do seu estado atual, do momento presente, do aqui e do agora. 2. Vai mexendo suavemente suas mãos, mexendo suavemente os seus pés, mexendo suavemente o seu pescoço. Isso. 1. Sinta o local onde você está sentada ou deitada. Sinta o clima. Sinta que em seu coração, em sua mente, a agitação não faz mais parte, a mágoa está se dissolvendo, se dissolveu completamente, e você sente o amor de Deus em seu coração. 0. Gentilmente abra os olhos e sinta a paz e a clareza para o seu dia, para a sua noite, para a sua vida. Isso, mais uma vez, respira, abre os olhos. Percebe como nesse momento, nesse breve momento em que a gente está aqui, sua mente deixou de criar cenários destrutivos, você sente paz, amor, sente que você é capaz de conviver com aquela pessoa no teu seio familiar de uma forma mais tranquila, sabe? Deixando passar as coisas, deixando que a vida se encarregue de organizar as coisas, entregando aquela alma a Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu comprometimento e por estar aqui comigo até agora. Nos encontramos na semana que vem. Até breve, muito breve. Namastê.